A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui para compartilhar mais uma chave bíblica de conhecimento. Nós não estamos falando de algumas, claro que não de todas, mas hoje nós vamos compartilhar mais uma. E eu quero falar sobre o Evangelho de Gênesis. Tá? Muita gente fala sobre isso na internet e tal. É uma teoria antiga, né? Tem algumas pessoas que falam assim, eu descobri isso aqui. Mas é uma teoria bastante antiga, tá? Sobre a genealogia. O livro de Gênesis, ele é o livro dos começos, né? Mas nós vamos encontrar na genealogia, né, os nomes mais importantes, por exemplo, Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Esses são nomes centrais, né, daquela genealogia ali de Adão. E aí a gente inicia o seguinte, Adão, ele tem um nome hebraico, né, Adão, e ele significa homem. Né? Sete é um nome que significa apontado, determinado. Enos significa mortal. Né? Cainã significa desgraça, pena, aflição, alguma coisa assim. Maalalel, né? Maalalel significa o santo de Deus. Jared significa descerá. Enoque significa ensinando. Matusalém significa sua morte trará. Lameque significa desesperado, sem esperança. E Noé significa descanso ou conforto. Nós temos aqui o homem que nós vamos resumir essa chave bíblica, porque eu não quero tomar muito tempo nesse vídeo, né? Possivelmente a gente grave um outro vídeo, a gente fale sobre isso em uma outra oportunidade. Exemplo, o homem que foi transladado, Enoque, né? O homem que viveu mais, né? Isso vai estar em próximos vídeos que a gente vai estar falando aqui, tá bom? Mas veja bem, a frase maravilhosa que está inserida aqui nesse texto. Como eu disse, o Evangelho de Gênesis não é somente isso, né? Muitas coisas estão no livro de Gênesis e a partir de agora a gente vai falar algumas coisas sobre o livro de Gênesis, né? Ao homem está determinado a mortal penalidade. Tá? Quer dizer, a morte é uma sentença do ser humano. Ele contraiu essa sentença após pecar. Então ele está condenado, está determinado. Né? Mas o santo de Deus descerá, ensinando que sua morte trará ao desesperado, sem esperança, descanso e conforto. Veja como isto é maravilhoso, né? É a frase que se forma com os significados dos nomes bíblicos dessa genealogia maravilhosa que na maioria das vezes a gente salta, na maioria das vezes a gente não lê, né? Porque a gente acha que não tem nada ali importante, mas se descobre isso aqui dentro da genealogia de Gênesis, tá bom? Os propósitos de Deus, né? Deus tem propósitos em tudo o que ele faz. Então, a Bíblia toda ela é escrita dentro de um propósito de Deus. Por isso a gente precisa estudar, a gente precisa aprofundar, a gente precisa procurar, né, encontrar aquilo que está escondido, né, cavar o tesouro. É isso que nós estamos procurando fazer aqui nesse... É importante a gente entender também, né, que este homem que está determinado à morte, à desgraça, à pena, à ruína, à aflição, né, que vai receber este presente que o santo, que descerá do céu, né, ensinando que sua morte vai trazer àquele que está desesperado a esperança, o descanso e o conforto. É importante a gente notar aqui, primeiro o homem, ele
Ele significa gente, eu e você, nós. Segundo o santo, ele é o único justo, ele é Jesus Cristo que desceu, né? E também morreu, né? E ele ensinou, e a sua morte trouxe a nós a esperança. Eu até gravei esse vídeo, está aí na playlist, né? Eu vou deixar o link aí embaixo, sobre o mistério, né, e da morte. O crente não morre, né? E a gente não sepulta crente, a gente planta. Está aí, né? A morte do santo trouxe a gente esperança. Agora é interessante que o nome de Noé significa descanso, conforto e significa também consolo. Tá? E o Noé vai terminar essa história dentro da arca. E a arca significa a igreja. Tá bom? A arca significa a igreja. Marca isso, que nós estaremos estudando isso em próximos vídeos. Deus te abençoe rica e abundantemente.